Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, hoje onde a gente vai estar encerrando Lamentações de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 3, 4 e 5 e também a carta aos Hebreus no capítulo 10, do versículo 19 ao 39. Iniciamos nossa leitura Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Castigo, arrependimento e esperança. Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão, me bateu muitas vezes o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele construiu um muro de sofrimento e amargura. Ele me fez morar na escuridão como se eu tivesse morto lá há muito tempo. Deus me amarrou com pesadas correntes. Estou na prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho e me fez em pedaços e depois me abandonou. Ele armou seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. As flechas já tiradas por Deus entraram fundo na minha carne. O dia inteiro as pessoas riem de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel, até eu não poder mais. Ele esfregou meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é capaz. Já não sei mais o que é paz, perdão, igreja. E esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu lembro da minha tristeza e solidão, das amarguras e dos sofrimentos. Penso sempre isso e fico abatido. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor não se acaba, a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. Como é grande a fidelidade do Senhor. Deus é tudo o que tenho, por isso confio nele. O Senhor é bom para todos os que confiam nele. O melhor é ter esperança e guardar em silêncio a ajuda do Senhor. E é bom que as pessoas aprendam a sofrer com paciência desde a sua juventude. Quando Deus nos faz sofrer, devemos ficar sozinhos, pacientes e em silêncio. Devemos nos curvar humilde, pois ainda pode haver esperança. Quando somos ofendidos, não devemos reagir, mas sim suportar todos os insultos. O Senhor não rejeita ninguém, para sempre Ele pode fazer a gente sofrer, mas também tem compaixão, porque o seu amor é imenso. Não é com prazer que ele nos causa sofrimento ou dor. Deus sabe quando nestes países os prisioneiros são massacrados sem compaixão. O Deus Altíssimo sabe quando são desrespeitados os direitos humanos e ele mesmo nos deu. Sim, o Senhor sabe quando torcem a justiça no processo. Ninguém pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ninguém pode fazer acontecer nada se Deus não quiser. Tantas coisas boas como as más acontecem por ordem do Deus Altíssimo, porque nos queixamos da vida quando somos castigados por causa dos nossos pecados. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Abramos o nosso coração a Deus que está no céu e oremos assim: ó Deus, nós pecamos, nos revoltamos e não nos perdoaste. Tu ficaste irado conosco, nos perseguiste, nos mataste sem dó e nem piedade. Tu te secaste de nuvem para que as nossas orações não cheguem a ti. Fizeste com que as nações olhassem para nós como se fosse um momento de lixo refugos.
somos insultados por todos os nossos inimigos, temos vivido no meio de perigos, desgraça e destruição. Dos meus olhos correm rios de lágrima por causa da destruição do meu povo. Sem parar, os meus olhos vão derramar lágrima até que o Senhor, aleluia, olhe lá do céu e nos veja. O meu coração sofre muito quando penso no que vai acontecer com as mulheres da minha cidade. Os meus inimigos, que não tinham razão para me odiar, me caçaram como se eu fosse um passarinho. Eles me jogaram vivo num poço e o tamparam com uma pedra. A água subiu acima da minha cabeça e eu pensei, estou perdido. No fundo do poço gritei pedindo a tua ajuda, ó Senhor. Roguei que me escutaste e tu ouviste o meu grito no dia em que eu chamei. Chegaste perto de mim e disseste, não tenha medo. Ó Senhor, tu vieste me socorrer e salvar a minha vida. Julga a meu favor, ó Senhor, pois conhece as injustiças que tenho sofrido. Tu sabes como os meus inimigos são vingativos e os conhece os planos que fazem contra mim. Ó Senhor Deus, tu ouviste os seus insultos e conhece todos os seus planos. Tu sabe que o dia inteiro fala contra mim e planeja me prejudicar. Tu vê que em todos os momentos eles zombam de mim. Ó Senhor, dá-lhes o que merecem, castiga-os que têm feito, amaldiçoa-os e faz com que eles caiam no desespero. Persegue-os na tua ira, ó Senhor, e acaba com eles aqui na terra. Capítulo 4 de Lamentações de Jeremias. Como Jerusalém arrasada, como o ouro ficou escuro, como o ouro puro perdeu o seu brilho. As pedras do templo estão espalhadas nas esquinas das ruas. Os moços de Jerusalém eram tão preciosos para nós como o ouro puro, mas agora são tratados como simples potes de barro. Até as lobas não dão de mamar às suas crias, mas o meu povo é como os avestruz, cruéis para os seus filhos. Os bebês de Jerusalém morrem de sede, as crianças pedem comida, mas ninguém lhe dá nada. Os que antes comiam comidas finas, agora morrem de fome pelas ruas. Os que vestiam roupas caras, agora vivem nos montes de lixo. O meu povo tem sido mais castigado do que os moradores de Sodoma, que foi destruída num momento pela mão de Deus. Os nossos príncipes eram puros como leite e sem mancha como a neve. Eram fortes, cheios de vigor e os seus olhos brilhavam de saúde. Agora o seu rosto está preto como carvão e quando eles andam pelas ruas ninguém os conhece. A pele dele os secou como madeira e grudou nos seus ossos. Aqueles que morreram na guerra foram felizes do que os que morreram depois, porque estes foram se acabando devagarinho por não terem nada para comer. Quando Jerusalém foi destruída, mulheres que antes eram amorosas cozinharam os seus próprios filhos comeram. O Senhor Deus desgarrou o seu furor, derramou o ardor da sua ira. Ele pôs fogo em Jerusalém e arrastou até o chão. Ninguém neste mundo, e nem mesmo os reis, acreditava que algum dia um inimigo conseguiria entrar pelos portões de Jerusalém. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados e das maldades dos seus profetas e dos seus sacerdotes, culpados por causa da morte de pessoas inocentes. Sacerdotes e profetas andavam pelas ruas como cego, tão sujos de sangue que ninguém tocava na roupa deles. O povo gritava, fora daqui, vocês são impuros, não encosta a mão em nós. Quando eles fugiram, andando de país em país, os próprios pagãos disseram, esses homens não podem morar aqui. O Senhor não deu mais atenção a eles, o próprio Deus o espalhou. Ele não teve respeito pelos nossos sacerdotes e nem pena dos nossos líderes. Ficamos olhando até cansar, esperando o socorro que nunca chegou. Confiamos no auxílio de uma nação que não podia ajudar. Os inimigos nos estavam vigiando, de modo que não podíamos andar pelas ruas. Os nossos dias estavam contados, o fim estava perto.
Os nossos perseguidores foram mais rápidos do que as águias do céu, e eles nos perseguiram nas montanhas e nos atacaram de surpresa no deserto. Eles prenderam aquele que é fonte da nossa vida. Prenderam o rei que o Senhor havia escolhido, aquele que pensávamos que ia nos defender dos invasores. Você, povo de Edom e de Uz, pode rir. Abram-se enquanto há tempo. Alegra-se enquanto há tempo, pois a sua desgraça também está chegando. Vocês vão ficar bêbados e nus. Jerusalém já recebeu o castigo pelos seus pecados. O Senhor não deixará que os moradores fiquem espalhados em terras estrangeiras. Mas vocês, povo de Edom, serão castigados por Deus. Ele fará com que todos fiquem conhecendo os pecados de vocês. Capítulo 5 de Lamentações de Jeremias. Aleluia, oração pedindo misericórdia. Ó Senhor Deus, lembra do que Aleluia. Ó Senhor Deus, lembra do que nos aconteceu. Olha para nós e vê a nossa desgraça. Nossa terra está nas mãos de estrangeiro e em nossas casas mora gente estranha. Somos órfãos de pai e as nossas mães ficaram viúvas, tendo de comprar nossa própria água de beber. Temos de pagar pela nossa própria lenha. Os nossos inimigos nos tratam com dureza. Estamos esgotados, porém, não nos deixe descansar. Para termos o que comer, precisamos pedir, estendendo as mãos aos egípcios e aos sírios. Os nossos antepassados pecaram e não existe mais, e nós sofremos por causa dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Somos escravos e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Corremos perigo para conseguir alimento, pois os bandidos no deserto nos atacam sem dó. A fome nos faz queimar de febre, de modo que a nossa pele fica quente como um forno. Em Jerusalém, nas cidades de Judá, mulheres e moças foram violentadas. Os inimigos enforcam os nossos líderes e desrespeitam os nossos velhos. Louvado seja Deus. Os nossos moços são forçados a trabalhar pesado nos moinhos. Meninos tropeçam carregando feixes de lenha. Os velhos não fazem mais as suas rodinhas na praça e os moços já não cantam mais. A alegria fugiu do nosso coração. Em lugar das nossas danças ficou a tristeza. Nada sobrou daquilo que era o nosso orgulho. Nós pecamos e estamos condenados. O nosso coração está doente e as lágrimas escorrem a nossa visão. Escurece a nossa visão, porque o monte Sião está abandonado e as raposas andam pelas ruínas. Mas tu, ó Senhor, reina para sempre. Tu dominas a gente de todos os tempos. Porque abandonaste por tanto tempo, será que não lembrará de nós outra vez? Faz com que voltemos a ti, Senhor. Sim, faz-nos voltar. Fazei com que a nossa vida seja outra vez como era antes. Ou será que nos rejeitaste para sempre? Será que a tua ira irá contra nós e nunca vai acabar? Encerramos aqui a leitura, aleluia, em Lamentações de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 10, aleluia, da carta aos Hebreus, do versículo 19 ao 39. Cheguemos perto de Deus. Por isso, irmão, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isso é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote que para dirigir a casa de Deus. Portanto, chegamos perto de Deus com o coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e como o corpo lavado como água pura. Guardemos fielmente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. Pensamos uns nos outros a fim de que
a fim de que ajudarmos todos a terem mais amor e fazer o bem. Não abandone como alguns estão fazendo, o costume de assistir à nossa reunião. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais, agora vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que estão condenados, os que são contra Deus. Quem desobedeceu à lei é condenado sem a dor, aleluia, da morte. E se for julgado, culpado, depois ouvido o testemunho de duas pessoas, pelo menos, então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei conta com eles. E quem também disse, o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se do que aconteceu no passado, daqueles dias, depois que a luz de Deus iluminou vocês. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte do sofrimento de que foram atacados assim. Vocês praticaram o sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não perca a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Você precisa ter paciência para poder fazer a vontade de Deus, receber o que Ele prometeu. Pois, como ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquilo que tem de vir. Ele não vai demorar, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Essa foi a nossa leitura do dia 14/11 de 2023. Que Deus abençoe a sua vida através da sua palavra poderosa.